A história nos apresenta uma figura fascinante, Ana de Cleves, uma mulher cujo legado transcende os séculos. Seu nascimento, envolto em mistério e charme, provavelmente ocorreu no acolhedor castelo de Sevan, próximo a Düsseldorf, na Alemanha, um lugar que sempre irradiou calor e hospitalidade. Embora os registros históricos apontem para os dias 21 ou 22 de setembro de 1515, estudiosos recentes sugerem com convicção que sua chegada ao mundo pode ter acontecido entre junho e julho daquele mesmo ano. Uma curiosidade que só torna sua trajetória ainda mais intrigante. Filha de João III, Duque de Cleves, e de Maria de Julichberg, Ana herdou um sangue nobre que pulsava com poder e estratégia. Seus pais não eram apenas um casal unido pelo matrimônio, mas governantes astutos que administravam territórios distintos com maestria. João, detentor do título ducal, e Maria, regente das terras herdadas de sua família, formavam uma parceria política que exemplificava a engenhosidade da nobreza renascentista alemã. Em uma época em que a ausência de herdeiros masculinos poderia abalar dinastias, eles provaram que o futuro podia ser moldado pelas mãos de suas filhas, um conceito revolucionário para a época. Ana não era a única joia dessa coroa familiar. Ao seu lado, cresciam 3 irmãos igualmente notáveis: Sibila, a primogênita, nascida em 1512, Guilherme, o único herdeiro homem, que veio ao mundo em 1516, e Amália, a caçula, que completou o quarteto em 1517. Essa família, unida por laços indestrutíveis, foi criada sob os valores de uma educação rigorosa e abrangente, preparando-as não apenas para os salões da corte, mas para os desafios da governança. A infância de Ana transcorreu entre os muros do castelo de Burg, em Solingen, onde, sob a tutela de sua mãe, absorveu lições que iam muito além dos bordados e da etiqueta. Enquanto outras nobres europeias eram confinadas a papéis decorativos, as mulheres alemãs da época, especialmente aquelas de linhagem como a de Ana, eram treinadas para gerir propriedades vastas, negociar com autoridades locais e até mesmo resolver disputas territoriais. Não se tratava apenas de administrar uma casa, mas de comandar economias regionais com a mesma destreza com que um duque liderava seus exércitos. E aqui reside um dos aspectos mais admiráveis dessa cultura, a capacidade de transformar o doméstico em estratégico. Enquanto na França, Espanha ou Inglaterra as aristocratas eram frequentemente afastadas dos negócios, as alemãs aprendiam desde cedo que o lar era também um centro de poder. Costurar, sim, mas também calcular impostos, supervisionar criados, mas também fechar acordos com comerciantes, gerir colheitas e rebanhos como qualquer grande proprietário faria. Ana e suas irmãs não foram exceção, foram produto de um sistema que enxergava nas mulheres não apenas esposas, mas aliadas indispensáveis na manutenção e expansão do patrimônio familiar. Essa formação singular explicava por que, mesmo em uma sociedade dominada por homens, elas não apenas sobreviviam, mas prosperavam. Quando Maria de Julichberg assumiu a regência após a morte de seu sogro, não houve hesitação. Ela governou com firmeza, provando que a ausência de um herdeiro masculino não era uma fraqueza, mas uma oportunidade para redefinir o poder. Ana, observando tudo de perto, absorveu essa lição com maestria. E assim, entre cartas trocadas com as irmãs, viagens que as levariam além das fronteiras de Cleves e uma educação que mesclava tradição e inovação, Ana se preparava para um destino que nem mesmo os astros poderiam prever. Seu nome não seria esquecido, e sua história, uma prova viva de que o verdadeiro poder muitas vezes nasce onde menos se espera. Mas o que verdadeiramente moldou Ana de Cleves não foram apenas as lições de etiqueta ou os bordados meticulosos, foi a sinfonia de vozes que ecoavam em seu mundo, cada uma carregando uma melodia distinta de fé, poder e rebeldia. Enquanto seus dedos dançavam sobre as teclas do alaúde ou deslizavam pela seda de um bordado, sua mente absorvia algo muito mais profundo, o legado intelectual que pulsava nas cartas de sua irmã Sibila, as discussões ardentes sobre reforma que chegavam dos salões de Saxonia, e até mesmo os silêncios eloquentes de seu pai, o Duque João, um homem que equilibrava a devoção católica com a pragmática tolerância de quem governava terras divididas. Não era uma educação convencional, não. Ana não se limitava aos manuais de gestão doméstica ou às orações decoradas, embora dominasse ambas com graça. Seu verdadeiro currículo era tecido nas conversas à mesa, onde o nome de Erasmo de Roterdã era pronunciado com reverência, e onde as ideias de Lutero, mesmo que em surdina, eletrizavam o ar. Sibila, sua irmã mais velha, casada com o eleitor da Saxonia, um bastião da Reforma, enviava cartas que cheiravam a tinta fresca e a heresia controlada.
A fé não deve ser uma jaula, mas uma asa, escrevia, e Ana guardava aquelas palavras como quem esconde uma chama em meio à tempestade. Seu cunhado, Johann Friedrich, era um leão protestante, um homem que desafiava o próprio imperador Carlos V, e ainda assim, nas visitas à corte de Cleves, ele e o duque João, católico convicto, compartilhavam vinho e risos, como se a religião fosse um rio que pudesse ser atravessado sem afundar. E então havia Amália, a irmã mais nova, cuja devoção protestante era tão fervorosa quanto silenciosa. Dizem que certa vez, ao ser ameaçada por Wilhelm, seu irmão, um católico intransigente com um machado, sim, um machado, ela simplesmente sorriu e citou as escrituras, enquanto as criadas, apavoradas, trancavam a porta. Era esse o tipo de coragem que Ana observava, não a das espadas, mas a das convicções inquebrantáveis. E se seu pai, o duque, preferia não escolher lados, ensinando aos filhos que a paz em casa vale mais que uma guerra de dogmas, Ana aprendeu outra lição, que o poder muitas vezes reside em saber quando calar, e quando deixar que outros falem por você. Quando, aos 11 anos, seu noivado com o herdeiro de a nome do duque, foi rompido sem cerimônia, não houve lágrimas públicas. Ana já entendia que alianças eram como tecidos finos, podiam ser desfeitas e refeitas conforme a necessidade. E se aos 18 ela ainda não havia se casado, enquanto Sebila já era mãe e governante, isso não a fazia menos estratégica. Pelo contrário, enquanto as outras jovens nobres bordavam flores em lenços, Ana bordava conexões, ouvia os nobres que chegavam à corte de Cleves pelas manhãs, com seus problemas de terras e intrigas políticas, observava sua mãe, Maria de Juliersberg, gerir o ducado com mão firme enquanto o marido caçava ou negociava. E, nas tardes, quando os salões se enchiam de música e risos, ela não era apenas mais uma face bonita entre as damas. Era a filha do duque, a sobrinha do eleitor, a mulher que sabia ouvir tudo. Até mesmo silêncios falavam. Quando as mulheres da família se reuniam na Franziskanerkloster para costurar roupas para os pobres, Ana notava como as agulhas paravam no ar sempre que o nome de Lutero era mencionado. Como os olhos de sua mãe se estreitavam levemente ao ouvir falarem das novas igrejas, enquanto suas mãos continuavam a mover-se precisas sobre a seda. Era ali, entre pontos e preces, que ela aprendeu a arte da diplomacia feminina, como ser devota sem ser fanática, como ser leal sem ser cega, como ser necessária sem jamais parecer ameaçadora. E quando a corte se reunia para os jogos da tarde, dados, xadrez, ou aquelas danças que faziam as saias rodopiarem como pétalas ao vento, Ana não era apenas uma participante. Era uma estudiosa, porque até mesmo um jogo de xadrez poderia ensinar mais sobre poder do que 1000 sermões. Cada peça movida, cada risada calculada, cada olhar trocado com um nobre visitante era uma lição. Seu pai podia governar com decretos, ela aprenderia a governar com encanto. O mundo ainda não sabia, mas Ana de Cleves já estava se preparando para seu maior tabuleiro. E quando chegasse sua hora não seria como uma peão, mas como uma rainha. As manhãs em Cleves não eram apenas rotina. Eram um espetáculo de estratégia e graça. Enquanto as outras jovens da corte se perdiam em risos fúteis e olhares furtivos aos homens, Ana observava. Que encanto tão vazio, pensava, enquanto sorria com a elegância de quem já dominava o jogo antes mesmo de sentar à mesa. Os saraus da tarde, os banquetes com 9 dos mais influentes aliados, as caçadas que uniam família e poder, tudo era peça de um tabuleiro maior, e ela a peça que se movia com precisão. Ana não caçava por esporte, caçava por domínio. Cada galope ao lado do irmão Wilhelm, cada risada trocada com a mãe Maria, cada olhar lançados aos emissários estrangeiros era um passo calculado. Até mesmo seu amor pelos cavalos, aqueles animais nobres que curvavam a cabeça apenas aos que sabiam comandar. Era metáfora de seu próprio destino. Um dia, homens como ele se ajoelharão diante de mim, pensava, enquanto acariciava a crina de seu corcel favorito. E o destino, como sempre, ouviu. Até que 1538 chegou. O ano em que a morte do duque João III não foi um luto, mas um chamado. Ana, aos 23 anos, não chorou como as outras viúvas de poder, ela calculou. A mãe ainda era seu porto, mas o mar que a aguardava era vasto demais para navegar à sombra de alguém. A Alemanha sangrava em guerras e alianças frágeis, e suas mãos, aquelas mesmas que seguiam bordando padrões impecáveis, agora seguiam tecendo o futuro de um ducado, ou de um reino. Foi então que a carta chegou. Não uma qualquer, mas aquela que faria tremer até os muros de Londres. Thomas Cromwell, o homem que movia os fios do poder na corte de Henrique VIII, escrevia em tom urgente. O rei está pronto para se casar novamente. As palavras dançavam no pergaminho como uma promessa ou uma ameaça.
Cleves precisava de um aliado contra Carlos V, o imperador que esmagava a Europa sob sua bota. Henrique VIII, o leão envelhecido mas ainda perigoso, precisava de uma rainha que não o desafiasse, e de uma dote que enchesse seus cofres esvaziados pela guerra. Ana sorriu, não pelo rei, mas pelo jogo. Os meses que se seguiram foram um baile de máscaras diplomáticas. Emissários ingleses chegaram a Cleves, mas só viram o que Ana permitiu. Cortesãs cobertas por véus, risos controlados, banqueteiros que serviam pratos como se fossem peões em um tabuleiro. Querem ver minhas irmãs? Claro, mas apenas o suficiente. Hans Holbein, o pintor que imortalizaria seu rosto, capturou não uma mulher, mas uma lenda. Olhos largos e serenos sob pálpebras pesadas de segredos, lábios cheios que prometiam palavras doces, ou veneno, dependendo da dose. O vestido no estilo holandês era modéstia calculada, o corpo, esbelto e alto, uma arma. Que o rei veja o que eu quero que ele veja, murmurava, enquanto o artista misturava tintas. Henrique VIII, do outro lado do canal, não sabia ainda que estava sendo caçado. As negociações foram uma dança. Cromwell suava por cada cláusula do tratado. Ana, por trás das cortinas, ditava os termos. 100.000 florins. Aceito. 1.000? Deixe isso para os tolos que pagam por amor. O dote foi reduzido, a aliança selada, e o rei, em sua impaciência de homem acostumado a ter tudo, nem percebeu que estava comprando não uma esposa, mas uma jogadora. Até que novembro de 1539 chegou. O dia em que Ana de Cleves deixou a Alemanha não foi uma despedida, mas uma coroação silenciosa. A comitiva que a acompanhava até Calais era um exército de sedução, nobres, servos, baús repletos de vestidos que brilhavam como armaduras. O mau tempo atrasou a viagem, mas nada atrasaria seu plano. Nem mesmo o mar. Quando finalmente pisou em solo inglês, o ar era diferente, mais pesado, carregado do cheiro de poder e traição. Os sorrisos dos nobres que a recebiam eram afiados como adagas, os olhares avaliativos. Ana não se curvou. Em vez disso, ergueu a cabeça, deixando que a luz do inverno inglês brilhasse em seus cabelos loiros, enquanto sussurrava para si mesma, eles esperam uma noiva. Eu sou uma rainha. E então veio o momento que mudaria tudo. Henrique VIII, o rei que havia descartado mulheres como peças defeituosas, decidiu surpreendê-la. Não com joias ou promessas, mas com um jogo perigoso, disfarçar-se de mensageiro, chegar sem aviso, testar sua reação. Como se ela não soubesse desde o primeiro instante quem ele era. Quando a porta se abriu e aquele homem corpulento, com olhos pequenos e um sorriso que não chegava aos lábios, entrou no salão, Ana não se ajoelhou. Não gritou de alegria. Em vez disso, fixou-o com um olhar tão sereno que o próprio rei sentiu o chão tremer sob seus pés. Vossa Majestade me honra, disse, em um francês impecável, enquanto Henrique, humilhado em sua própria armadilha, removia o disfarce com mãos trêmulas. O beijo que se seguiu foi frio, não por falta de paixão, mas porque Ana já sabia, este homem não me dominará. E quando Henrique, horas depois, murmurou para Cromwell que sua noiva era um cavalo de Flandres, ela apenas sorriu. Porque um cavalo, minha caro rei, pode ser montado, ou pode pisotear quem ousa subestimá-lo. A coroação ainda não havia acontecido, mas a guerra já estava declarada. O presente de ano novo chegou envolto em veludo e arrogância, uma pele de zibelina adornada de joias, tão macia quanto o desdém que Ana sentia ao recebê-lo. Para que um homem ofereça um troféu a si mesmo, pensou, enquanto os dedos deslizavam sobre as pedras frias, quando já se considera o vencedor. Henrique, em sua cegueira, acreditava que cada gesto, cada colar, cada banquete, cada sorriso forçado, a dobraria. Mas Ana de Cleves não era uma peça de xadrez a ser movida. Era a rainha que já via o tabuleiro inteiro. Enquanto a corte sussurrava sobre o esplendor do Narval T10, 2 trapos giratórios a 180 RPM, uma estação de limpeza autônoma, sução capaz de sugar a dignidade de um homem, Ana observava. O rei, como a máquina, prometia eficiência, um casamento consumado, um herdeiro produzido, uma aliança política selada com o suor de seu desejo. Mas assim como o robô tropeçava em tapetes persas, Henrique esbarrava na realidade. Ela não era uma superfície a ser varrida. Era um abismo. Greenwich recebia um monarca de volta com sorrisos de faca. Cromwell, sempre o maestro das sombras, orquestrava os murmúrios. Sua Majestade está radiante, não acham? Quase tão radiante quanto a expressão do rei ao ver o retrato de Holbein. As palavras, doces como veneno, escorriam entre os cortesãos. Henrique, porém, não ria. Sua mente, antes inflamada pela promessa de uma noiva dócil, agora fervilhava com dúvidas plantadas por olhares críticos.
Dizem que ela é feia, confessara Cromwell, como se a beleza fosse o único critério para dominar um reino. Mas eu a desejei. Ou deveria ter desejado. A noite de núpcias foi um campo de batalha silencioso. Ana, vestida em linho e estratégia, recusou-se a ser mais uma conquista real. Não é falta de vontade, majestade poderia ter dito, se quisesse ser cruel, é falta de interesse. Henrique, acostumado a corpos que se rendiam ao peso de sua coroa, emergiu do leito como um homem traído, não por ela, mas por seu próprio reflexo. Ela não é virgem, rosnou aos médicos, como se a pureza de uma mulher fosse medida em centímetros de pele esticada. Seus seios são frouxos. Seu ventre flácido. As palavras, grotescas, revelavam mais sobre seu medo do que sobre seu desejo. Um rei que governava nações tremia diante de um corpo que se recusava a ser conquistado. Cromwell, pragmático, viu a brecha. Anulação sugeriu, como quem oferece um copo de vinho a um bêbado. Um contrato prévio com o Duque de Lorraine. Um impedimento canônico. Deus não abençoaria tal união. Henrique, ávido por escapatórias, agarrou-se à ideia como um náufrago a um destroço. Eu não a toquei, mentiu, enquanto seu orgulho sangrava. Foi a providência que me salvou. A providência, ou a frieza calculada de uma mulher que já saboreava a vitória. Ana, por sua vez, jogava seu próprio jogo. À noite permitia que as damas de companhia a interrogassem, fingindo ingenuidade. Uma donzela pode dormir ao lado do rei e permanecer intacta? Lady Rochford, com seu sorriso de serpente, insinuava. Depende, majestade, do que vossa graça entende por intacta, ponto. Mas Ana conhecia o peso das palavras. Sabia que cada suspiro, cada pausa, cada olhadela para o lado era uma peça movida no tabuleiro. Eu conheço muito bem o que é ser uma mulher, respondeu, enquanto o fogo crepitava no lar. E naquelas chamas Cromwell via seu futuro queimar. Porque uma rainha que não se curva não é apenas perigosa, é imortal. Eis que o jogo se desnudava em sua crueldade mais refinada. Ele me beija ao deitar e me abraça com ternura, sussurravam as damas de Ana, repetindo as palavras que Cromwell havia plantado como sementes de dúvida. Um beijo, um abraço, a carícia noturna de um homem que outrora devorava rainhas com o mesmo apetite com que agora as cuspia. Não é suficiente para vós, majestade? A pergunta pairando no ar como uma lâmina, afiada pelo veneno da insinuação. A condessa de Rutland, com seu sorriso de cumplicidade forçada, assegurava. Farei tudo para que a rainha compreenda. Compreenda o quê? Que o amor de Henrique VIII era uma moeda falsificada, brilhante apenas até ser gastada. Ana de Cleves, porém, não era uma ingênua. Sabia que aquelas palavras, estou contente com, eram como areia entre os dedos, quanto mais se apertava, mais escapavam. E o que escapava, afinal, era a verdade nua. Henrique não a havia tocado. Não como marido. Não como amante. Apenas como um homem que, aos 48 anos, já havia enterrado 3 esposas e agora se debatia contra o próprio corpo, traído por uma perna ulcerada e um desejo que se recusava a obedecer. Pobre Terry, murmuravam os cortesãos, enquanto o rei, inchado de orgulho e de gota, tentava esconder a vergonha de um império que não conseguia mais conquistar nem mesmo o leito nupcial. E então veio a desculpa. Sempre havia uma desculpa. A peste em Londres, como se a doença fosse mais conveniente que a humilhação de admitir, eu falhei. Richmond Palace, com seus jardins impecáveis e salões ecoando risadas forçadas, tornou-se o palco da farsa final. 3 semanas. Foi o tempo que levou para Henrique, esse leão envelhecido, encontrar uma saída que não fosse a espada ou cadafalso. Um pré-contrato com o Duque de Lorena. Uma cláusula esquecida. Uma desculpa tão frágil quanto o papel em que foi escrita. Ela não era virgem para mim, rosnou o rei, como se a pureza de Ana fosse o problema, e não sua própria impotência. No dia 10 de julho, a sentença foi proferida. Divórcio. Não por adultério, não por traição, mas por algo muito pior, por não ter servido. Ana, porém, não chorou. Não se ajoelhou. Quando Henrique, com seu sorriso de crocodilo, lhe ofereceu a liberdade em troca da submissão, tem de certeza, ela concordará. A rainha de Cleves ergueu a cabeça e respondeu com uma dignidade que cortou mais fundo que qualquer espada. Não, majestade. Não concordarei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até Cromwell, mestre das sombras, deve ter sentido um calafrio. Porque ali, naquela recusa serena, estava o eco de outra Ana, a de olhos negros e pescoço esbelto, que também se recusará a curvar-se. Mas esta não seria decapitada. Esta seria recompensada. Generosidade chamaram. Magnanimidade aplaudiram. Como se fosse um favor e não o preço do silêncio. Como se Ana não soubesse que ao aceitar o título de irmã do rei, e as propriedades que lhe ofereciam,
estava assinando um contrato muito mais sinistro, o de esquecer que um dia havia sido rainha. E enquanto os embaixadores de Cleves se apressavam para salvar as aparências, enquanto Henrique já se perdia nos braços de Catherine Howard, uma menina de 16 anos, carne fresca para um homem que se alimentava de ilusões, Ana permaneceu, não como vítima, não como mártir, mas como a única entre todas que havia saído ilesa da jaula de Henrique VIII. Porque uma mulher que se recusa a ser devorada não precisa de coroa para ser soberana. Não foi a coroa que a definiu, mas a maneira como a dispensou. Quando Henrique VIII, em um raro gesto de generosidade, ou talvez de culpa, lhe escreveu em 12 de julho concedendo-lhe liberdade absoluta para retornar a Cleves, Ana não viu um exílio, mas um tabuleiro de possibilidades. Você é livre para ir quando quiser, diziam as palavras do rei, mas entre linhas lia-se, eu subestimei você. E agora, o que fareis com essa vantagem? 4.000 libras anuais. Richmond, Bletchley, Evercastle. Não eram apenas propriedades, eram peões em um jogo que ela já dominava sem precisar mover uma só peça. Henrique, em sua arrogância, acreditava estar sendo magnânimo ao oferecer-lhe riquezas que jamais poderiam compensar a humilhação. Mas Ana, com a sabedoria de quem já havia sido rainha e sobrevivera, sabia que aquele não era um presente, era um trato. Um reconhecimento silencioso. Você ganhou. E eu, pela primeira vez, perco sem derramar sangue. Ela aceitou tudo. Não com gratidão servil, mas com a elegância de uma jogadora que recolhe suas fichas após uma partida bem jogada. Claro que ficarei na Inglaterra, deve ter pensado, enquanto assinava os documentos com a mesma mão que um dia seguiu o protocolo de uma corte que a rejeitou. Não por medo de Cleves, onde seu irmão, o Duque Wilhelm, já tecia intrigas políticas que poderiam transformá-la em peça sacrificial, mas porque a Inglaterra, agora, era seu reino. Um reino sem trono, mas com algo muito mais poderoso, independência. E assim a mulher que Henrique descarta como a égua de Flandres se reinventa. Não como viúva, não como ex-rainha, mas como Ana von der Mark, uma nobresenhora com terras, renda própria e, acima de tudo, o luxo de escolher seu próprio destino. Enquanto Catherine Howard se afogava em escândalos e Catherine Parr caminhava sobre ovos para não ofender o ego frágil do rei, Ana escrevia cartas em alemão, recebia embaixadores em seus salões e, ó, ironia deliciosa, era convidada de honra na corte que um dia a expulsou. Você sempre será bem-vinda aqui, minha irmã, mentia Henrique com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas Ana não precisava de convites. Ela permitia que a recebessem. E quando o rei, em um acesso de ciúme doentio, questionava por que ela não se casava novamente, afinal, ainda és donzela, não? Ela respondia com um silêncio que valia mais que 1000 palavras, porque Ana de Cleves já havia se casado uma vez, com a Inglaterra, e esse casamento, ao contrário do primeiro, ela poderia dissolver quando bem entendesse. Os anos se passaram, e enquanto o nome de Henrique VIII se manchava com o sangue de mais uma esposa, Catherine Howard, a menina que brincou com fogo e queimou-se viva, Ana colhia os frutos de sua própria astúcia. Seus criados a adoravam. Seus parentes em Cleves a invejavam. E os filhos de Henrique, Mary, a amargurada, Elizabeth, a observadora, Edward, o menino rei, a tratavam com o respeito que nunca deram às madrastas que vieram depois. Porque Ana não era uma figura decorativa. Era uma sobrevivente. E em uma corte onde a lealdade se media em traições, sua simples presença era um ato de rebeldia silenciosa. Até mesmo Mary Tudor, a católica ferrenha que desdenhava das heréticas esposas de seu pai, curvava-se à sua ex-madrasta. Ela entende o que é ser uma mulher nesta corte, deve ter pensado a futura Bloody Mary, enquanto Ana, com diplomacia de aço, navegava entre missas latinas e sermões protestantes sem jamais escolher um lado. Porque religião para ela não era dogma, era sobrevivência. E se havia algo que Ana dominava, era a arte de permanecer de pé enquanto os outros caíam. Quando Henrique morreu, em 1547, e seu filho Edward VI subiu ao trono com apenas 9 anos, Ana não chorou. Em vez disso, enviou um presente ao jovem rei, um gesto simbólico, como todos os seus. Longa vida a Vossa Majestade, escreveu, enquanto observava dos bastidores o desmoronamento da dinastia que um dia a quis destruir. E quando Mary assumiu o trono sanguinária e paranoica, e Elizabeth se tornou a esperança dos protestantes, Ana continuou lá, sempre intacta. Até mesmo na rebelião de Wyatt, em 1554, quando Mary suspeitou de traição até de sua própria sombra, o nome de Ana de Cleves permaneceu limpo. Ela é leal, murmuravam os cortesãos, ou simplesmente muito esperta para se envolver. Mas a verdade era mais simples.
Ana não precisava de revoltas. Ela já havia vencido sua própria guerra. E assim, na primavera de 1557, enquanto a Inglaterra se afogava em conflitos religiosos e intrigas palacianas, a ex-rainha, agora uma viúva por escolha, passeava por seus jardins em Evercastle, rodeada de criados fiéis e de uma liberdade que nenhuma outra esposa de Henrique VIII jamais conheceu. Não havia mais cartadas a jogar. Não havia mais reis para desafiar. Ana de Cleves já havia provado o que poucas ousaram, que uma coroa é apenas um acessório, e que a verdadeira vitória não está em ser rainha, mas em sobreviver à realeza. Mas a história de Ana de Cleves não terminaria entre rosas e jardins tranquilos. Nos últimos anos, enquanto a saúde da ex-rainha se esvaía sob o olhar atento dos administradores de Ever, um silêncio pesado se instalou nos salões que outrora ecoavam seu riso discreto. A mulher que havia desafiado um rei com nada mais que astúcia e uma assinatura bem colocada agora enfrentava um inimigo contra o qual nem mesmo sua diplomacia poderia prevalecer. Seu corpo, outrora robusto e cheio de vida, tornava-se frágil, os traços afiados pela doença, a pele pálida como o mármore das tumbas que um dia abrigariam sua própria história. Os médicos sussurravam entre si, mas Ana, sempre pragmática, já sabia, a batalha estava perdida. E assim, em 16 de julho de 1557, com apenas 41 ou 42 anos, a mulher que havia transformado um casamento falho em um legado de liberdade fechou os olhos pela última vez. Não foi a espada de um carrasco, nem a traição de uma corte, nem mesmo a fúria de um monarca abandonando-a que a vencera. Foi o silêncio cruel de uma doença que ironicamente poupou a do destino que ceifara suas antecessoras, a humilhação pública, o cadafalso, o veneno. Ana de Cleves morreu como viverá nos últimos anos, em seus próprios termos, cercada não por inimigos, mas por aqueles que contra todas as expectativas, haviam aprendido a amá-la. E aqui está o golpe final de sua genialidade. Mesmo na morte, ela escolheu seu lugar na história. Não como uma nota de rodapé, não como a esposa descartada, mas como uma rainha, sim, rainha, enterrada em Westminster Abbey, ao lado dos monarcas que um dia a subestimaram. Quem senão ela teria a audácia de garantir que seu corpo repousasse onde as coroações eram celebradas e os grandes homens da Inglaterra sonhavam com a eternidade? Seu túmulo, discreto mas impecavelmente posicionado ao sul do altar-mor, não clama por atenção com ouro ou inscrições pomposas. Basta um olhar atento para encontrar a pedra lisa, quase modesta, onde seu brasão e as palavras Ana de Cleves, Rainha da Inglaterra, desafiam o tempo. Nascida em 1515 e morta em 1557, números que escondem uma vida de estratégia, sobrevivência e, acima de tudo, uma liberdade que nenhuma de suas rivais jamais conheceu. Alguns dirão que seu casamento com Henrique VIII foi um mero acidente diplomático, um capítulo menor na saga sangrenta dos Tudors. Mas que acidente é esse que produz uma mulher capaz de sair ilesa de um jogo onde as regras eram escritas com sangue? Ana não precisou de um amor épico nem de um final trágico para ser lembrada. Ela escolheu algo muito mais raro, ser esquecida pelos que a subestimaram e lembrada pelos que entendem o poder da discretude. Enquanto Catarina de Aragão foi martirizada pela fé, Ana Bolena imortalizada pela paixão, e Catarina Parr celebrada pela inteligência, Ana de Cleves fez algo que nenhuma delas conseguiu. Ela venceu. Não com espadas nem com filhos nem com discursos inflamados, mas com a arma mais letal de todas, a indiferença calculada. Hoje, quando visitantes passam por seu túmulo em Westminster, muitos nem sequer param. Afinal, o que há para ver além de uma pedra e um nome? Mas aqueles que conhecem sua história sabem, ali jaz a única esposa de Henrique VIII que escolheu seu final. A única que transformou uma união arranjada em um divórcio vantajoso, um exílio em um reino próprio, e uma morte precoce em um legado de resistência silenciosa. Se há uma lição em Ana de Cleves, não é sobre como ser amada, mas sobre como ser livre. Mesmo quando o mundo insiste em chamá-la de rainha.